Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no livro de Salmos, o Salmo número 46. O Salmo número 46. Salmo número 46. Você vai encontrar aí bem facinho. Salmo 46. 46. Está ali, ó, na parede. Se você não tem, Bíblia, está na parede ali. Muito bem. Nós vamos ler todos juntos. Eu tive vontade de compartilhar com vocês, nesse último culto do ano, quase uma devocional, irmãos. Antes da gente celebrar a ceia do Senhor, a gente bater um papo sobre o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, em algumas Bíblias, na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra e que ela venha nessa noite, Senhor, alimentar o nosso espírito, aquietar o nosso coração e ela venha trazer de Ti, Senhor, a porção que cada um de nós precisamos nesse final de ano, nessa reta final de 2016, palavra que nos alimente, Senhor, no início de uma nova caminha. Nos abençoa, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. O contexto desse Salmo 46 parece ser um contexto de tumulto. Não dá para a gente precisar o momento histórico em que esse salmo foi escrito, mas ele fala do abalar da terra, dos montes, das águas. Ele fala de guerra, que Deus põe fim à guerra. Parece que o salmista, quando escreve, está envolvido nesse contexto de tumulto, de confusão, de tribulação, de guerra. E quando eu estava lendo esse salmo, eu pensei muito no ano em que a gente teve, ano difícil. A gente tem orado
por alguns irmãos da nossa comunidade que têm passado por enfermidade, que a gente tem orado desde 2015 e que nós passamos 2016 todo orando. A gente viveu, cada um na sua particularidade, um ano complicado. A gente pode chamar de um ano tumultuado, esse que nós tivemos. E quando eu estava lendo esse salmo aqui, eu estava pensando exatamente nessa situação que nós vivemos e que encontra certa semelhança com a situação que o salmista está vivendo. E ele fala nesse versículo 40, o versículo 1 do Salmo 46, é uma frase conhecida nossa: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Em algumas versões, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da luta. É um versículo que todo mundo tem, acho que na ponta da língua. Deus é socorro bem presente. Eu não sei, talvez se você ler esse versículo, você é capaz de se lembrar até de alguma letra de música que você cantava, que fala exatamente a respeito desse Deus que o salmista está dizendo para nós, quem Ele é, como Ele é. E eu queria chamar a tua atenção para duas coisas. O salmista vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Há duas coisas muito interessantes quando a gente pensa nesses dois termos que o salmista está usando. Tem dias, irmãos, na vida da gente, e principalmente nesse ano que nós passamos, que o que a gente mais precisa é um refúgio, um lugar para onde a gente possa ir e que a gente se sinta ali seguro, um lugar para onde a gente possa correr. Quem tem casa dos pais, geralmente a gente corre para a casa dos pais. Quem tem a sua própria casa, vai correr para a sua própria casa. Todo mundo tem, seja na vida física, material, seja metaforicamente, todo mundo tem um lugar de refúgio. Meu travesseiro, minha cama, meu quarto, o parque aqui e ali. O que o salmista está dizendo é que Deus, para ele, salmista, é esse lugar. É alguma coisa externa à minha espiritualidade. Não está dentro de mim, é lá. Aquele é o lugar para onde eu corro e aonde eu me sinto seguro. Deus é o meu refúgio. Em meio a todo esse tumulto que o nosso país tem vivido, Deus é o nosso refúgio. É para lá que nós corremos, é nele que nós nos abrigamos, é lá que a gente encontra o nosso porto seguro. E todos nós, em alguns momentos da vida, desejamos encontrar esse lugar e nos refugiarmos. Mas também a gente há de convir, irmãos, que não dá para a gente ficar intocado a vida toda. Não dá para a gente se esconder de tudo. Não dá para a gente enfiar a cabeça num buraco igual faz aquele bicho, que eu esqueci o nome, avestruz, que cava um buraco no chão e ele enfia a cabeça lá porque ele acredita que não enxergando nada ao seu redor ele está seguro. Não dá para a gente viver intocado sempre. Então o salmista vai dizer que há um segundo aspecto desse Deus que nos chamou. Ele não é algum lugar externo para onde nós nos refugiamos e corremos somente. Ele vai falar que Deus é também a nossa fortaleza, e aí o salmista vai dizer de um aspecto interior nosso. Se Deus é esse lugar para onde eu corro, há momentos que Deus deixa de ser o lugar, e o lugar passa a ser eu e você. Se Ele é o lugar para onde eu vou, eu também sou o lugar para onde Ele vem. Porque às vezes quando a gente se intoca em Deus, é porque a gente está cansado, chateado, é porque a gente já não aguenta mais. Então Ele é um refúgio bem presente em qualquer situação da minha vida. Mas Ele também é um Deus que, encontrando em nós um lugar, Ele entra na gente. E o Espírito de Deus, na nossa fraqueza, nos torna fortes. E esse é um outro aspecto da nossa caminhada com Deus. Não dá para ficar intocado sempre, mas que bom que nós temos um Deus que, vindo habitar em nós, nos fortalece, para que a gente possa ir adiante
e enfrentar a vida com todas as suas dificuldades e lutas, sem nos preocuparmos, porque há um Deus que não é só refúgio, mas que também é fortaleza. O salmista diz para nós que Ele é um refúgio, uma fortaleza e um socorro, sempre presente na adversidade. Isso quer dizer que Ele é um Deus que está em prontidão para ser achado. Puxa, que coisa maravilhosa! Socorro bem presente na nossa angústia. É um Deus que está sempre pronto para ser encontrado pelos seus. Esse final de ano aqui está todo mundo procurando Deus nas suas mandingas, seja o Deus que for. Está todo mundo tentando encontrar alguma coisa na qual se ancorar. E o nosso Deus está dizendo assim, que Ele é um Deus sempre pronto para ser encontrado. Se me buscardes, me achareis. Se de todo o coração me buscardes, vocês vão me achar. Que bom, irmãos. Porque a gente às vezes vai buscar saúde no hospital público e não encontra. Às vezes vai buscar dinheiro na sua conta corrente e você também não encontra. Às vezes você foi buscar emprego nesse nosso país maluco e também não encontrou. Nenhum negócio, uma oportunidade, seja o que for. Mas o nosso Deus é um Deus que está sempre pronto para ser achado por aquele que o deseja. Esse é o nosso Deus. Ele é para nós um lugar para onde corremos. Ele é em nós força que nos fortalece. E Ele é um Deus sempre disposto a ser encontrado por nós. Ele não está distante, nem longe. Ele não está em mandingas, nem em qualquer processo religioso. Deus é Deus que habita no coração do servo contrito, daquele que sofre, daquele que busca, daquele que crê. Puxa, irmãos, que bom isso. É por isso que o salmista vai dizer assim: é por isso que nós não tememos. É por isso que nós não tememos. Ainda ele vai dizer que estrondem as suas águas o mar, que os montes afundem, que a terra trema, ou seja, aquilo que para nós parece ser imutável, os montes, a terra, o mar, ainda que tudo isso saia do seu eixo, o salmista vai dizer para nós que nem assim a gente há de temer. Esse foi um ano que muita coisa saiu do eixo, mas há algumas coisas que a gente espera que não saiam, e o salmista diz para nós: ainda que tudo saia do eixo, Deus continuará sendo Deus, imutável, para onde a gente pode correr, onde nós encontramos refúgio, onde encontramos força, um Deus que está sempre pronto para que nós o encontremos. E ele continua, ele vai dizer, depois de falar toda essa bagunça aí desse tumulto da terra, parece que ele para um pouco no versículo 4 para dizer que tem um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus. Parece que o salmista está dizendo que enquanto aqui estiver toda essa confusão, e mesmo que aqui tenha toda essa confusão, tem um lugar que jamais se abala, que é a cidade do nosso Deus. Que coisa tremenda para nós, irmãos. Ainda que tudo que está ao nosso redor perca o seu eixo, o salmista vai dizer assim: onde Deus habita, nada pode ser abalado. Talvez o salmista esteja dizendo para nós, e talvez seja esse o entendimento que a gente tenha que ter, é que talvez esse mundo que nós vivemos vai encontrar essa falta de eixo em algum momento. Quando a gente olha para a Síria, quando a gente olha para a fuga de refugiados, quando a gente vê aquelas cenas que nos entristeceram, aqui no metrô, perto da gente, no metrô Dom Pedro, de uma pessoa ser fria e brutalmente assassinada, por duas pessoas que nem a conheciam, só por um instinto violento que está dentro do ser humano. Quando a gente olha para essas coisas, parece mesmo que o mundo está perdendo o seu eixo.
e parece que uma hora esse trem todo aqui vai acabar. Ainda assim, o salmista está dizendo para nós que onde Deus habita, as coisas estão muito bem. Aí ele volta no versículo 6: nações se agitam, reinos se abalam, mas quando Deus ergue a sua voz, parece que a terra se derrete. A voz que em João capítulo 1 cria todas as coisas, é a mesma voz que parece que vai pôr fim a todas as coisas, para que a gente encontre Deus nessa cidade que jamais poderá ser abalada. E aí Deus diz algumas coisas interessantes para nós. Venham, vejam as obras do Senhor, o Deus que põe fim às guerras. E aí no versículo 10 ele vai dizer que nessa tradução que a gente leu, é um pouco diferente daquela que talvez a maioria de nós tenha nos lábios. No versículo 10 ele vai dizer: parem de lutar. Em algumas traduções ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já ouviu isso, não? Eu já ouvi isso tanto. Tinha até um hino que a gente cantava quando era pequeno. Só que em vez de aquietar, ele falava sossegai. A gente cantava assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Tá bom já. Parece que a gente está olhando para esse mundo e ele está cada vez mais tumultuado. E aí Deus, o Deus que com a sua voz cria todas as coisas, ele vem e diz: aquietai-vos. A primeira pessoa que a gente imagina para quem Deus esteja dizendo isso somos nós mesmos. Quando a gente fala assim: sossega o teu coração, aquieta o teu coração, porque Deus vai agir. Sossega, pare de lutar, Deus vai agir por nós. Agindo Deus, quem vai impedir? Esse eu acho que é o primeiro entendimento que nós temos. Mas talvez, apesar desse entendimento, não seja só isso que o salmista esteja dizendo. Porque Deus está lá no seu santo trono, olhando para tudo, para esse tumulto que está aqui embaixo. E Deus parece que dirige a sua voz para essa terra como um todo. E diz para toda essa terra: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Em certa ocasião, os discípulos entraram com Jesus num barco, porque Jesus queria cruzar o mar da Galileia. E enquanto eles estavam indo, uma tempestade gigantesca veio naquele barco. E Jesus estava lá no cantinho dormindo. E os discípulos, que eram pescadores, ficaram com medo. Tamanha era a bagunça daquele trem lá. E eles foram acordar Jesus desesperados: mestre, você não se importa, nós vamos morrer, rapaz. Pelo menos morre acordado, acorda, faz alguma coisa. E Jesus se levanta e fala com a natureza que ele havia criado. E ele manda que a tempestade passe. E de repente aqueles homens acostumados com o mar se veem num mar calmo. E eles ficam pensando: meu Deus, quem é esse homem que dá voz e que tem autoridade sobre a terra, o mar, os ventos, as tempestades? Que poder é esse para mandar tudo ficar calmo? E aí, quando a gente olha para essas palavras do salmista, esse é o Deus que se estendeu até nós, para que Ele fosse o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus que se pode encontrar em qualquer lugar e em qualquer momento, porque Ele é fácil de ser achado. É o Deus que olha para todo esse tumulto que nós vivemos e tem poder para dizer: aquiete-se tudo, porque eu sou Deus. Quem aqui assistiu aquele filme do Arnold Schwarzenegger, Um Tira no Jardim da Infância?
Vocês assistiram ou não? Há uma cena ali icônica, que ele entra no jardim da infância, as crianças estão fazendo uma balbúrdia na sala, e de repente ele dá um grito, Xá! E quando aquela voz ganha o espaço da sala toda, as crianças param. E quando eu li isso aqui, me veio a imagem, aquela cena do filme, como se Deus abrisse a sua boca nos céus, e Ele tivesse o poder de dizer, basta, chega, vocês vão saber que eu sou Deus. E aí, Ele então diz assim para nós, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quando a gente pensa em Deus de Jacó, a gente sempre pensa em Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. A gente sempre pensa no povo judeu, a gente sempre pensa nos patriarcas, e a gente sempre é remetido ao Velho Testamento, o Deus de Jacó. Mas se a gente parar um pouquinho, irmãos, pensa comigo, só para a gente encerrar essa reflexão, e a gente poder se assentar na mesa do Senhor. Jacó era filho de quem? Quem lembra? Jacó era filho de Isaac. Jacó tinha irmãos? Não. Vários? Não sei. Um só, Esaú. Jacó e Esaú, 2 só. E diz a palavra de Deus, que o que nasceu primeiro foi Esaú, e não Jacó. Se Esaú nasceu primeiro, quem haveria de ser o primogênito? Esaú, porque ele nasceu primeiro. Essa era a lei de Deus. O primeiro que nasce, o primeiro filho, o homem, é o primogênito, e ele vai ser o herdeiro da família. É ele que vai assumir a posição do pai, do progenitor. É ele que tem a porção maior da herança. Ele é o responsável pela família. E espiritualmente na Bíblia a gente entende que havia uma importância muito grande nisso. Materialmente na vida física, mas que espiritualmente também havia uma importância nisso. A bênção de Deus era passada de pai para filho, do pai para o primogênito. Então era para ser Esaú. Mas aí no meio disso tudo Deus vem e escolhe quem? Jacó. Parece que Deus quebra a sua própria regra naquele momento lá. Parece que Deus diz assim, rapaz, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. E Deus escolhe Jacó. E eu pergunto para você, como se fosse aqui uma aula de escola dominical, por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? A Noemi disse por causa do coração de Jacó. Quem tem mais alguma outra opinião? Eu ouço balbuciações. Esaú foi fraco. Comeu lá as lentilhas lá e Deus falou, não quero esse aqui não. Jacó foi um aproveitador, não tenha dúvida. Eu vou falar, vou falar o que eu acho. Deus escolheu Jacó porque Ele quis. Deus escolheu Jacó porque Ele quis. Porque Ele é Deus. Jacó merecia? Não. Jacó não merecia. Porque era um aproveitador. Porque era o segundo filho.
Mas Deus não levou isso em conta. Deus o escolheu, porque Deus quis. Meu, que louco isso. Sabe o que isso diz para nós? Que esse Deus, que se aproxima das pessoas, para que elas o encontrem, não faz isso porque elas merecem. Ele faz isso porque Ele quer fazer isso. Ele se aproxima de nós para que nós o encontremos, não é porque nós merecemos, não é porque a religião ou as leis religiosas nos permitiram, é porque Ele quis, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida. Isso se chama graça. Graça é um favor que a gente não merece. Deus nos deu de graça. Mas por que Ele deu? Porque Ele quis. Quando o Velho Testamento falou, o salmista diz, o Deus de Jacó, deve vir à nossa mente essa verdade, é o Deus da graça. Porque se a gente pensar bem, e a gente for pedir coisas, porque a gente as merece, eu acho que talvez a gente diga assim, eu acho que eu não estou merecendo, eu acho que eu não merecia, mas Deus me deu. Eu acho que eu não merecia que um Deus, Criador dos céus e da terra, se aproximasse de mim, para que eu encontrasse nele refúgio. Eu não merecia, para que Ele deixasse de ser o lugar para onde eu vou, e eu me tornasse o lugar para onde Ele vem. Não, eu não mereço. Eu não mereço que Ele habite dentro de mim para me fortalecer. Não, eu não mereço isso. Pela vida que eu tenho, eu não mereço que Ele se faça um Deus tão fácil. Eu acho que Ele tinha que ser um Deus mais difícil, mas não. Ele está sempre presente na hora da minha aflição, da minha angústia, do meu problema. Que bom que Deus fez isso por nós em Cristo Jesus. Ele veio até nós. O que significa, irmãos, que 2017 vai ser um ano maravilhoso, porque nós vamos ter para onde correr, porque Deus vai ter para onde vir, e porque em todos momentos da nossa vida, Deus estará pronto e perto. E porque ainda que a gente não mereça, Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Se você olhar ao seu redor, você vai chegar a essa conclusão: irmãos, nós não temos nada para Deus ter escolhido a gente. Olha aí, ó. Eu estou aqui, estou vendo vocês tudo, vocês estão vendo só eu. Mas pode olhar em volta aí. Vê se essa pessoa do seu lado merecia alguma coisa. A gente não merece, irmãos. Mas não é por isso. É porque Ele é Deus que não muda. Ele é Deus presente no tempo da nossa adversidade. Olhando para esse ano, e para nós que estamos aqui, a gente entende o que o salmista disse. É por causa disso. É porque Deus continua sendo Deus. Então, irmãos, 2017 vai ser um ano maravilhoso para nós agradecermos. Não vai faltar nada para você. Nem lugar para correr, nem santuário para ser. Não vai te faltar a proximidade de um Deus Criador dos céus e da terra, e que por seu amor e misericórdia escolheu a gente para sermos templo e morada dele. Que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus receba dos nossos lábios todo louvor e toda adoração.